Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou conversar um pouquinho com a Lilbiana, que é a nossa neuropediatra de referência do Instituto Farol e que tem nos auxiliado aí no desenvolvimento e no diagnóstico e também no suporte às nossas crianças, tanto das famílias quanto das pessoas que a gente dá suporte através da supervisão. Tudo bem, Lilbiana? Tudo bem, Thiago. Tudo Prazer jóia. estar aqui, juntos Que bom. nessa missão. Que ótimo. Que ótimo que a gente teve essa oportunidade, né? Sim, de passar um tempo juntos aqui. A gente está num curso em São Paulo e a gente aproveitou para tirar um intervalo do curso para conversar um pouco, para definir alguns trajetos e ideias aí nessa nossa conversa conjunta. E a gente acabou de ter aí a sancionada a Lei 13.861, que inclui o autismo no censo que vai ser feito no ano que vem. E o que você acha em relação a essa lei, ao que foi feito agora, né, de a gente ter a aprovação do autismo sendo avaliado também nesse censo? Na verdade, essa lei é um marco. Acho que é um ganho importante, é um reconhecimento dessa questão do autismo, da necessidade de políticas de saúde pública, não é? Porque diante do aumento da demanda, dessa questão da gente observar mesmo, o aumento da prevalência, nós precisamos de ter no censo justamente para definir as estratégias de saúde pública, onde vai precisar mais, como é que nós vamos ser mais efetivos. Só que, por outro lado, como que a gente vai melhorar a assistência se a gente ainda precisa de trabalhar melhor a questão do diagnóstico do autismo? Porque algo que ainda está sendo construído no Brasil é a capacitação dos profissionais para que a gente consiga fechar o diagnóstico. E fechar o diagnóstico também de forma mais precoce, em um momento que ainda é possível fazer uma intervenção efetiva. E não um diagnóstico muito tardio, quando na verdade a criança já não vai ter uma resposta tão adequada. Que é a sua experiência também, né, Thiago? Dessa questão da intervenção precoce. Eu acho que isso ainda faz parte do desenvolvimento da nossa cultura aqui no Brasil de intervenção. Mas não só da cultura de intervenção, mas eu acho que também de uma questão que é muito cultural nossa, do nosso povo. A gente vê isso acontecendo também nos outros países, mas nós temos muito a tendência de não querer alarmar a família, de não querer trazer um possível diagnóstico. E muitas vezes a questão é muito visível. Está muito claro que existe um atraso de desenvolvimento muito significativo. Os sintomas do autismo às vezes estão muito presentes, mas a gente tem receio, muitas vezes nós, profissionais, professores, os médicos, pediatras, às vezes a gente tem receio de fechar o diagnóstico porque a gente não tem absoluta convicção e isso vai gerando um atraso e é muitas vezes por falta de capacitação, mas muitas vezes também por uma questão cultural de não estigmatizar. E aí a gente deixa de estigmatizar aos 2 anos, mas gera uma estigmatização muito maior aos 5, porque essa criança não vai ter tido tratamento. Né? Isso. E na verdade, culturalmente no Brasil, a gente tem aquela expressão: vamos esperar o tempo da criança, cada criança tem seu tempo. E se a gente continuar com esse raciocínio, nós realmente não vamos conseguir dar o diagnóstico de autismo para as crianças que precisam do diagnóstico e que merecem ser tratadas de forma adequada e efetiva no início da vida. Porque isso é uma forma de cuidar de forma, né, realmente satisfatória, baseada em evidência científica. Isso é uma forma de amor. É muito mais plausível, é muito mais adequado você orientar a família precocemente, dar o diagnóstico e também acolher a família e ajudá-la a desenvolver estratégias para a instituição dessa terapia precoce para a criança melhorar, do que a gente às vezes não dar o diagnóstico com receio de como que a família vai reagir e perder o momento ideal do cérebro, das janelas de oportunidade, da neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se moldar quando ele é exposto a esses estímulos. Então a gente tira da criança a possibilidade de ter melhor qualidade de vida, de ser um ser humano mais feliz, mais independente, mais capacitado, de desenvolver às vezes as habilidades que ele tem, que podem ser habilidades supranormais, não é? Então essa questão desse senso, a gente tem que hoje unir os esforços para tentar aproveitar o momento para investir em formação, capacitação, diagnóstico precoce, intervenção. E outra coisa que vai acontecer provavelmente são os vieses, né, Thiago, em relação às diferentes regiões do Brasil. E eu acho que tem muito a ver com essa nossa capacidade diagnóstica, né? Não só da capacitação dos profissionais, mas de disponibilidade de profissionais especializados em diferentes áreas do país. Então, assim, por exemplo, nas regiões mais remotas, muitas vezes você não tem a disponibilidade de um médico, de um pediatra, de uma pessoa de referência que possa
dar o suporte diagnóstico e possa realmente fechar o diagnóstico. Então eu vou buscar no censo e vai aparecer aquela região com pouco ou com baixíssimo índice de autismo, mas na verdade está refletindo uma dificuldade de acesso aos serviços por parte daquela população. E a mesma coisa pode acontecer com as populações de mais baixa renda, né, Libiana? Muitas vezes elas podem acabar não tendo acesso aos serviços, não tendo acesso a serviço específico para diagnóstico de autismo. Muitas vezes ela não tem acesso nem mesmo a buscar o serviço do SUS, porque às vezes falta até mesmo dinheiro do passe ou conhecimento necessário para saber que ela tem que buscar e onde é que ela tem que buscar aquele serviço. Isso. E muitas vezes, como isso aí vai definir política de saúde pública, muitas vezes onde há uma maior necessidade é onde, na verdade, não vai ter um investimento, não vai ter um tratamento efetivo. Porque vai parecer que não tem uma demanda tão grande, porque não tem tanta gente com autismo na região. Isso. Então eu acho que é muito importante que sejam conduzidos estudos paralelos, independentes nessas regiões mais vulneráveis, em que a gente trabalhe com uma amostragem talvez mais ampla. É muito importante que vocês que são pais, profissionais, assim que encontrarem sinais de risco de autismo, as enfermeiras, as professoras, os pais, que a gente assinale esses sinais de risco de autismo, que a gente deixe claro e que a gente busque esse suporte, busque essa resposta. Então, agora com a internet, a gente tem os vídeos, mesmo as regiões mais remotas, muitas vezes tem condição de saber se a sua criança está apresentando sinais de risco de autismo. Não tenha medo de fazer o diagnóstico, de buscar o diagnóstico. Se uma criança na sua sala de aula, se uma criança que veio para uma avaliação em fonoaudiologia por causa da fala, mas apresenta sinais de autismo, gente, vamos encaminhar essas crianças, não tenham tanto receio da estigmatização, porque eu evitar a estigmatização agora vai gerar uma estigmatização muito pior lá na frente, porque essa criança não vai se desenvolver da mesma forma, vai ter prejudicado a sua qualidade de vida. A felicidade dessa criança vai ser muito prejudicada na fase adulta por falta de suporte. E eu já vi alguns profissionais, Libiana, falarem assim: mas não adianta a gente fazer o diagnóstico para a família, porque depois ela não tem suporte, depois ela não tem tratamento. Mas isso não cabe ao profissional que identificou essa situação de julgar. E de orientar. Exatamente, de orientar. Eu já vi família vender balinha para poder pagar o tratamento. Eu já vi família que não tem nem mesmo primeiro grau completo, não tem nem mesmo ensino médio, às vezes não escreve o nome, mas ela aprende, ela busca informação, ela cola em alguém que sabe, a pessoa ensina e ela reproduz em casa. Eu acho que isso é importante, assim, você que está assistindo o vídeo, você que é o profissional que às vezes atende, ou você que é o familiar, assumir a responsabilidade dessa criança, né? E questionar o profissional que acompanha essa criança. Hoje é lei também que as crianças, elas merecem, elas devem ter o direito de ter seu desenvolvimento avaliado formalmente. A caderneta da criança precisa de estar preenchida na parte de desenvolvimento. Então, se a criança tem algum atraso ali, isso deve ser questionado. A família mesmo pode preencher e falar assim, aqui, olha, tem um atraso, o que a gente vai fazer? Isso significa o quê? Como é que a gente pode pensar no diagnóstico? Qual vai ser o diagnóstico? Vocês podem questionar, não é? Então, assim, às vezes é a enfermeira que faz a puericultura, às vezes, igual a gente está falando, é o professor da escolinha. Então, a gente assumir essas crianças para a gente mudar essa realidade, não é? Acho que isso que é muito importante. Então, avaliar formalmente o desenvolvimento, acompanhar, estimular, porque também o profissional que dá o diagnóstico, ele já pode orientar a família, treinamentos de pais que funciona muito também, né? Converse com essa família, acolha a família e treine a brincar, a estimular, a ler para a criança. Tem tantas atitudes que são gratuitas, né? Ler para a criança todo dia, brinque, olhe nos olhos e busque realmente construir na sua região, na sua cidade, tratamentos efetivos. Se a gente realmente unir esses esforços, nós vamos conseguir equipes qualificadas com técnicas baseadas em evidências científicas para mudar a realidade do autismo. Verdade. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que a gente tenha trazido pelo menos a mensagem de que incluir o autismo no censo é absolutamente fundamental. Mas se existe um passo posterior,
né, que a gente precisa tomar para viabilizar essas políticas públicas de forma ideal. A gente precisa melhorar a nossa capacidade diagnóstica. E para isso não adianta só formar os pediatras e os neuropediatras. A gente tem que ter a coragem e a capacitação dentro da nossa rede de educação e de profissionais de identificar os sinais de risco e encaminhar isso para o profissional que vai aí sim poder fechar o diagnóstico. Diagnóstico não garante por si só o tratamento, mas abre a possibilidade para a conscientização, abre a possibilidade para a busca do tratamento. Pessoal, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam se beneficiar também desse conteúdo. Deixe aí o seu comentário, fale um pouco como foi o diagnóstico da sua criança, fale um pouco de como é a sua realidade como professor ou como profissional, como que as famílias têm lidado com o diagnóstico. E se vocês tiverem também ideias para vídeo, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar responder cada uma das mensagens e vamos tentar gerar o conteúdo que vocês estão pedindo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, muito obrigado, Lubiana. Muito obrigado. Vamos juntos aí ajudar as crianças. Maravilha. Muito obrigado por tudo. Até mais. Tchau.